Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião da Comissão de Fiscalização e Controle. Me ladei aqui o vereador Eduardo Borgo, o vereador Guilherme Berriel e também o vereador Meira. Nós estamos recebendo, nesta tarde, o ex-presidente da Coab, Coronel Canova, né? Assim, popularmente conhecido. Nós fizemos este convite ao Coronel Canova, haja vista a participação aqui, em decorrência de alguns procedimentos de investigação feitos na comissão, sobretudo no que tange a influências que nós consideramos aqui nada republicanas, em relação, sobretudo, ao assessor de gabinete da prefeita Suelen Rosim, Daniel Freitas, né? Aqui a gente já convencionou denominar de primeiro-ministro do governo, e que atuou aí, já está evidente, em várias áreas, passando aí por cima da prerrogativa de secretários, como a educação, Endurbe, e a gente, nesse decorrer das investigações, tomou conhecimento de que o Daniel fez e faz ainda parte de 2 outros instrumentos, além da assessoria no gabinete da prefeita. Ele compõe, desde 2021, o Conselho Fiscal da Coab e também compõe a Junta de Conciliação Prévia da Endurbe. Ambas funções, tarefas, atribuições em que é remunerado. Mas, independente da questão financeira, que tem muito, claro, muita importância, nós, atentos a este papel, sobretudo preocupados com o que aconteceu na educação. Os vídeos que foram divulgados, né, os diálogos de WhatsApp, onde as prioridades da educação eram determinadas a partir de decisões tomadas pelo senhor Daniel Freitas, trouxe muita preocupação a esta casa. Primeiro, pela autonomia que se espera que se dê, que se deveria outorgar aos secretários, aos presidentes, sejam de empresas públicas, de autarquias, de companhias, para desenvolverem os seus trabalhos. E, a partir daí, nós tivemos a oportunidade de receber aqui na comissão o Felão, que atuou na companhia durante a gestão do Coronel Canova, ao lado da diretoria financeira exercida à época pelo Valdir Antônio Gobi, e que trouxe importantes contribuições nessa reflexão aqui nessa casa. E isso nos levou a nos interessar muito. Por quê? Porque a Coab se encontra num momento, do ponto de vista do interesse da municipalidade, dos interesses do erário, extremamente adversa. E essa reflexão foi trazida aqui pelo Felão. E não bastante isso, logo após a vinda do Felão, o governo apressou-se em anunciar um acordo, ainda de uma forma aturdida, e logo na sequência sofreu mais um viés, ainda antes que esse projeto de acordo chegasse a essa casa, sofreu mais um viés em que decisões judiciais vão cuidando de inviabilizar, do ponto de vista orçamentário, a companhia. De qualquer maneira, eu pedi para separarem aí 1 ou 2 imagens, em relação, do vídeo, na verdade, em relação à contribuição trazida pelo Felão na oitiva que prestou aqui a esta comissão. Então, por favor, TV, só para rememorarmos parte das contribuições trazidas pelo Felão, eu gostaria que fosse recolocado aqui. Foram marcadas as reuniões lá em Brasília. A primeira foi a Coronel Canova, a prefeita, Daniel,
acho que o Everton foi também, não vou me recordar, e foram lá conversar para ajeitar todas as negociações que iríamos fazer. Aí, a primeira reunião que eu fui, fomos lá justamente para mostrar esses erros, certo? E renegociar em cima disso. Sim. Foi eu e a técnica pela Coab e o Everton, o Everton secretário de Finanças, né? Sim. O Everton e o Dr. Daniel pela prefeitura, inclusive. O Daniel foi representando a prefeitura. Foi representando 72,8% da prefeitura. Certo. Então, eu até gostei, está indo um advogado junto, alguém da prefeitura, achei ótimo. E aí, chega lá, eu anotei aqui, peraí. Bom, primeiro caso, os dados do financiamento anteriores a 1991, que eu considerei importante. Fui colocar isso, olha, não tem aqui. A Caixa falou, a gente não tem mesmo. A gente não tem. E como que nós chegamos no saldo inicial de 91? Nós fizemos uma força-tarefa em conjunto com o BNH e com as próprias Coabs, resultando nos valores do saldo devedor constantes em 91, mas não batia com o que a gente tinha calculado. Tá? E aí eles falaram assim, nós não discutiremos isso administrativamente, só em juízo. Eu aceitei, falei, tá bom, vamos discutir em juízo. Aí o doutor Daniel chega e fala, não, Felão, esses valores de 91 para trás estão prescritos. Não foi a Caixa que falou isso, foi o doutor Daniel. Eu achei estranho, falei, poxa, ele defendendo a Caixa em vez de defender a gente? Quer dizer, até 91 estava pago, pelo que eu estou entendendo. E a intenção... Não é que estava pago, não tinha nem os cálculos lá, nem a evolução do saldo devedor, não tinha. E a intenção da Coab, era, com a Caixa, discutir esses valores. Discutir esses valores. E o doutor Daniel não quis nem discutir. Não, falou que estaria prescrito. A Caixa não alegou isso que eu achei estranho. Isso aí causa prejuízo à Coab. Lógico. Aí, o que acontece? Eu peguei e tentei explicar, olha, uma dívida, você está cobrando uma dívida de um mês, ela é consequência do mês anterior, do mês anterior, do mês anterior, até do seu começo. Não é possível que uma dívida seja prescrita a partir de um determinado cálculo. Ou ela é prescrita inteira, ou ela não é prescrita. Ele simplesmente não me deixou acabar a explicação. Insistiu, não, está prescrito, está prescrito, está prescrito, ali na Caixa. Quer dizer, eu e a técnica pela Coab, a gente literalmente ficamos perdidos. A gente não sabia mais como se portar ali naquela negociação. Pô, o nosso chefe está defendendo os interesses contra a gente, o nosso chefe e o nosso conselheiro. Ele estava ali representando a prefeitura, os 72% das ações. Como que ia defender isso? Esse é só uma parte, um pedaço, naturalmente, até irrelevante diante de tudo que foi dito, porque nós permanecemos aqui, acho que, salvo engano, por umas 2h30, 3 horas, com o Felão. De qualquer maneira, eu coloquei apenas para mostrar parte da relevância dos assuntos trazidos aqui nesta casa, a convite da Comissão de Fiscalização pelo Felão. Coronel, boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer o papel desempenhado pelo senhor com a sua equipe, que vem se mostrando, não só pela fala do Felão, mas pela disposição, inclusive, do senhor, pela forma altiva como entrou e como deixou a companhia. Agradecer a sua colaboração com o município, os interesses da própria companhia. Queria agradecer a sua disposição de estar aqui conosco, de ter aceitado o nosso convite, que é um convite republicano, não é? Não estamos aqui com o propósito de rasgar currículos, mas o nosso primeiro e único propósito será sempre a defesa dos interesses da população, da comunidade, e, portanto, a sua participação, as informações que o senhor pode nos trazer, as dúvidas que o senhor pode nos tirar,
são muito importantes, são muito relevantes para que os trabalhos, não só da Comissão de Fiscalização e Controle, mas de cada um dos vereadores aqui desta casa, possa se pautar num momento delicado como esse, em que várias questões importantes do ponto de vista jurídico e financeiro estão acontecendo com a companhia, e que esta casa será parte neste debate, e também no momento em que esta casa discute rumos do governo municipal a partir da ação de determinadas figuras. Então, eu queria saudá-lo, agradecer mais uma vez, passar a palavra para o senhor e fazer de cara uma primeira provocação. Como é que o coronel Canova foi para a Coab, né? Como que o senhor assumiu esse cargo, os compromissos que o senhor tinha, a responsabilidade, que a gente sabe que o senhor tinha consciência que não era pequena. Como foi isso? Coronel Canova assumindo a Companhia Habitacional de Bauru. Boa tarde, vereadora Estela. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Compareço com a maior tranquilidade possível, no intuito de colaborar com o esclarecimento de várias situações que eu vivenciei quando presidente da Coab. Cargo que, inclusive, eu, convidado que fui pela senhora prefeita, eu assumi com duas missões principais. Que a primeira seria resgatar a credibilidade da companhia, da Coab, perante a população, e resgatar também a autoestima dos funcionários e funcionárias da Coab que estavam vivendo um momento muito difícil, em que pessoas passavam em frente ao prédio, xingavam de ladrão, jogavam objetos lá na entrada. Então, todo mundo lá foi confundido como ladrão, em razão de um episódio já sobejamente conhecido de todos nós. E, diante disso, foi exatamente o que eu procurei fazer, dar credibilidade à companhia perante a sociedade e resgatar a autoestima dos senhores funcionários. Para isso, eu deveria, como fiz, ouvi-los a todos. Minhas portas sempre estiveram abertas a todos. Todo e qualquer que quisessem fazer alguma ponderação, algum pedido, algum esclarecimento, lá compareciam, e assim eu fiz durante toda a minha vida lá. Acho que respondi a sua pergunta, vereadora. Com certeza, coronel. Agora, eu queria te deixar à vontade de te perguntar, né? Teve várias questões assim que a gente acabou vendo pela imprensa, mas a dinâmica aqui também é bastante corrida, né? Algumas mexidas. A gente, olhando de longe, né, vereador Borgo, às vezes ficava com uma percepção de que o senhor tinha autonomia, porém tinha também algumas intercorrências governamentais, e algumas acabaram chamando a atenção da casa, né? Por exemplo, quando foi anunciado na imprensa, algo que depois eu acabei não vendo se concretizar, quando se retira lá da Endurbe, o Vela, e é anunciado como alguém que vai para a Coab para ajudar a resolver as questões financeiras ali da companhia. Esse movimento existiu? Existiu. Eu peço à senhora que me formule essa pergunta depois de um outro esclarecimento que eu vou fazer sobre a fala do meu assessor na época, o Felão, Newton Felão. Quando, na primeira vez em que nós estivemos na Caixa Econômica, foi uma situação muito diferente. Nós fomos lá com outros dois auxiliares. O coronel Meira esteve presente. Sim. Nessa reunião, e pela prefeitura estavam lá a prefeita, o Everton e o Daniel. Eles estavam lá. E nessa reunião, inclusive,
foi apresentada a nossa situação, aquilo que a nossa equipe estava levantando em relação à dívida, que é exatamente o que o Felão estava falando. E, nessa ocasião, o vereador Meira deu um baile no pessoal da própria Caixa, pelo conhecimento que ele tinha de toda a situação da Coab. Ele sabia mais de Coab naquela época do que eu, que era presidente. Certo. Porque ele vivenciou muita coisa por lá, e, na época, eu estava capengando ainda. Essa foi a primeira ida a Brasília, né? Essa foi a primeira ida. Quando terminou essa reunião, bom, agora nós abrimos um canal para poder conversar melhor com a Caixa e expor toda a situação da apuração da dívida. Quando encerrou essa reunião, nós voltamos para o hotel, e eu saí para acender um cigarro. Na época eu fumava ainda, e parei ao lado de fora ali do hotel, e encostou o Daniel. Ah, o Daniel já foi nessa primeira viagem? Foi na primeira viagem. Foi em todas, aliás, pelo que eu sei, pelo que eu soube. Conselheiro ativo. E ele encostou em mim e falou: coronel, nós precisamos caminhar isso aqui para um acordo. Eu falei: eu concordo com você, Daniel, nós precisamos sim fazer um acordo. Mas precisamos fazer um acordo apurando realmente aquilo que a companhia deve para a Caixa. Não é simplesmente, vamos fazer um acordo e fechar a porta e acabou. Não, não era isso. E isso eu deixei muito claro para ele. Então, nessa viagem, antes de anunciar a comitiva, a prefeita chegou a esclarecer se o Daniel estaria acompanhando vocês? não. Como conselheiro ou como representante do Executivo? Não esclareceu isso? Aliás, não só nessa, só em uma ocasião ela esclareceu uma situação. Tá. Mas nessa, não. Não esclareceu, Não. tá. Nessa, inclusive, quando nós esperávamos que tudo fosse caminhar para que eles examinassem conosco os levantamentos que nós tínhamos, nessa eu já não fui, porque quem iria era o grupo de trabalho. Certo, Nossa. os técnicos. Foi quando aconteceu esse desastre aí que o Daniel Fez com o Felão. fez com o Felão. Certo. E aquilo, de certo modo, estremeceu, digamos assim, a vontade do pessoal em continuar apurando. E eu disse a todos eles, assim como o Valdir Gobi, que era o meu diretor financeiro, nós dissemos ao pessoal: não, vocês têm que continuar, porque isso aqui é alguma coisa muito séria, e vamos partir para isso. Vamos agora voltar para a situação do Jair Vela. Vela. A senhora falou? Foi anunciado na imprensa, né, que iria para lá, mas depois a gente viu que não concretizou. Não, Essa aí- ideia do Vela ir para lá foi de quem? Aí nós precisamos, eu posso Sim, usar um pouco do tempo aqui. claro, à vontade. Vou voltar um pouco. Eu acredito que tenha sido logo depois da saída da senhora Flávia, lá do DAI, Certo. onde o irmão do Jair, seu João Vela, era assessor de alguma coisa. E ele foi designado, indicado pela prefeitura, como integrante do Conselho Fiscal da Coab. Muito bem. Quando nós tivemos a primeira reunião com a prefeita e os demais secretários, eu, num determinado momento, peguei o Jair, que eu conhecia de vista, assim, e falei: Jair, eu preciso fazer um convite para você. Ele falou: o que o senhor quer, coronel? Eu falei: eu queria que você assumisse um cargo no Conselho Fiscal da Coab. Você aceita? E ele me respondeu: não posso aceitar, porque eu já assumi um compromisso com a prefeita e vou assumir um cargo na Endurb. E me parece que ele foi diretor financeiro lá, eu não me recordo. Bom, num determinado momento, a prefeita me procurou, ou me chamou, para dizer que ela precisava acomodar o Jair na Coab.
Eu ainda fiz menção, fiz questão de esclarecer a ela que o irmão dele fazia parte do Conselho Fiscal. E isso seria, vamos dizer, um empecilho para que o Jair fosse para a Coab. Aconteceu que, de uma forma, uma jogada estratégica da prefeitura, o João Vela renunciou, porque é incompatível os dois irmãos, um no Conselho Fiscal e o outro num outro cargo na prefeitura, na Coab. O Jair já havia exercido um cargo qualquer durante um bom tempo na Coab, na área financeira. Então, quando a prefeita me falou que enviaria ele para lá, eu não vi empecilho nenhum. Por quê? Porque ele era alguém que entendia da área. Eu falei, prefeita, para mim, se ele for lá para ajudar, do conhecimento que ele possa ter, não, ele sabe tudo. Bom, se ele sabe tudo, manda então. E, num determinado dia, apareceu lá o senhor Jair Vela, e eu tive uma reunião com ele, juntamente com o diretor Gobi. Nessa reunião, ficou muito claro que ele estava indo lá não para ser um assessor, mas sim para assumir um cargo superior, pela forma que ele falou até, né? Eu estou aqui para resolver os problemas financeiros da Coab. Nós vamos ser cabeça nessa história. Jair, eu digo para você o seguinte, o que eu posso fazer por você aqui é te nomear um assessor da área financeira, e você vai ser subordinado aqui ao diretor financeiro, que é o Gobi. Eu falei, não, mas a prefeita não falou isso. Eu falei, olha, eu não sei o que a prefeita falou, mas se ela falou alguma coisa de forma diferente, por favor, retorne a ela. Peça para ela me dar um documento escrito, indicando você para qualquer cargo, que, sem dúvida alguma, eu farei isso. Essa foi a situação com relação ao senhor Jair Vela. Ele não voltou com esse documento e, portanto, não voltou com o documento até ontem, pelo menos. Bom, até o último dia, até meu último dia lá, ele não voltou. Se ele voltou depois, agora já não sei. Outra história. Isso para o senhor foi o início da marca dessas interferências que o Executivo, a despeito da sua presença na companhia, tentou, do ponto de vista da interferência, ou o senhor já tinha percebido antes que, se o senhor não fizesse ali tivesse ali uma postura, né, altiva de, se alguém vai mudar, como é que a hierarquia se dá aqui, tem que ser mais clara e me contar. Já teve alguns outros gestos, por exemplo, essa chamada ali na hora do cigarrinho do Daniel, que estava representando os 72% da companhia. Precisamos fechar o acordo. E aí vem o jornal e publica, né? Porque a prefeita disse, o Vela vai para lá, vai por isso, mas fica visto aí que o interesse era outro. Essa coisa da interferência, o senhor já tinha sentido ou começou a sentir mais a partir daí? Eu acho que a partir daí essa situação começou a transparecer com maior intensidade. Quando, num determinado momento, eu precisei contratar uma assessora para fazer lá o atendimento à diretoria e às demais divisões que ficavam ali na parte da área administrativa principal da companhia. Interessante que essa pessoa que me foi indicada, eu chamei para conversar, para ver a capacidade que ela poderia ter, né? E, num determinado momento, ela me pergunta o seguinte, senhor coronel, por favor, eu até gostaria muito de trabalhar aqui, mas eu queria saber uma coisa do senhor. O senhor sofre aqui muita interferência política? Eu falei, não sofro. Não sofro e não aceito, se sofrer, eventualmente. Isso quando eu precisei contratar essa moça. Acontece que,
durante esse tempo, outras situações aconteceram. Houve uma situação que eu considerei muito grave, que foi um dia que também a prefeita me chamou ao gabinete dela para, assim, aparentemente sem motivo. Aí ela me fala o seguinte: o senhor parece que está precisando de gente lá na área jurídica. Eu falei: não, realmente a área jurídica da companhia está capengando, lá tem poucos funcionários, poucos advogados, mas é uma situação que eu preciso ver com carinho, porque existem advogados que estão fora da companhia, que foram exonerados. Então, estão com ação na Justiça do Trabalho. Então, eu não posso simplesmente, eu preciso verificar. Mas vê lá o que o senhor pode fazer, faz uma força que eu preciso indicar o... Falou o nome, agora não me recordo, acho que é Marcelo. Marcelo Castro? Que era o procurador? Isso, procurador-geral do município. Exato, ela disse que precisava nomear o Marcelo Castro, precisava mandar o Marcelo Castro para auxiliar na Coab como advogado, porque ela precisava nomear o senhor, o Daniel, como procurador. Como procurador do município? Foi exatamente o que ela me falou. Eu não estou aqui para mentir, para inventar história. Isso aqui é um ministro, hein, aliás, eu nunca fiz isso. Inventar história não é comigo. Isso ela fez. Ela falou isso. Só fazendo uma intervenção, coronel. Procurador seria o chefe dos procuradores, né? Porque o procurador comum Daniel não pode ter esse cargo de carreira. Exatamente. Né? Isso para a gente é surpreendente. Que a gente está aqui... mas aconteceu. O cargo de procurador-geral do município é de livre nomeação. Sim. Existe hoje uma polêmica que os procuradores querem que o cargo passe a ser permitido a ocupação apenas por procuradores concursados, mas hoje ele é de livre nomeação. Então, por exemplo, sim, o Marcelo veio de fora. A vereadora Estela, na condição de advogada, o vereador Borgo, eu podemos, em tese, sermos procurador-geral do município. Não queremos, mas podemos. Não queremos, mas podemos. Sim. Entendeu? A surpresa é por conta de... Vai se revelando, quer dizer, desde o começo, os planos da prefeita em relação ao Daniel eram ousados, né? Sim, e deixando claro que ele não sabe nem quem indicou ele, hein? Não sabe o caminhão que caiu. Ia virar procurador-geral. Ia virar procurador-geral do município. Mas, para isso, o Marcelo tinha que sair da Procuradoria e ir para a Coab, é isso? Isso. E aí, o que o senhor disse? Eu disse não. Falei, não vou aceitar. E encerrei o assunto. Esse assunto ficou encerrado. Ela acabou concordando comigo e ficou por aí. Com relação ainda àquela situação primeira do Jair, sim, ela... Sim. Quando ele saiu de lá, ele saiu para dar lugar a alguém. E eu tenho impressão, eu tenho a desconfiança que no lugar dele foi acho que é Rafael, que hoje é chefe de gabinete. O Rafael iria para o lugar do Vela? Na Endurbe? Na Endurbe? Exato. Sim, exato. Trabalhou lá. Isso. Trabalhou lá. Então, ele saiu, o Jair saiu para poder dar lugar ao Rafael. E de lá o Rafael foi guindado à chefia de gabinete. A chefia de gabinete no lugar do Patrick, é verdade. É verdade. Boa memória. Olha como as coisas vão se encaixando, né? Essa dança da cadeira e também do poder. Mas, coronel, as idas a Brasília não foram uma só, né? Foi mais de uma, algumas foi a equipe técnica... mas em algumas delas, assim, ela tinha uma composição ainda política também, né? Várias figuras nessas idas. O senhor não foi em todas, né? Teve diferença entre as primeiras e a última, em que o senhor esteve? Vereadora, deixa eu esclarecer aqui alguma coisa. Quando o Felão retornou e me disse o que tinha acontecido com relação ao Daniel, eu resolvi que
nós não mandaríamos mais ninguém para lá. Porque para ir lá e não ser ouvido, não adiantaria nada. Vocês continuem o trabalho, porque uma hora a gente vai ter que ser ouvido. Nessa situação, ficou dessa forma. E um belo dia eu sou surpreendido com uma reportagem acho que do jornal, eu não me recordo, em que o secretário de Finanças dá a notícia de que o acordo estava bem encaminhado lá em Brasília e tal. Quer dizer, então, eu sou presidente da Coab e fico sabendo de uma reunião em Brasília pelo secretário de Finanças do município. Depois ele me ligou, pediu desculpas e tal, mas não, aí já foi. Ele fez a coisa às avessas, que certamente não foi ele, não foi vontade dele, né? Mas ele fez isso. Eu fiquei sabendo dessa reunião por conta de uma entrevista que ele deu. Se ele não tivesse dado a entrevista, eu jamais saberia. Caramba. Agora, nós tivemos uma outra ocasião. Sim. Quando... Deixa eu voltar aqui um pouco no tempo. Quando a senhora prefeita assumiu, ela sofreu um ataque, de certa forma, em que foi uma prefeita negra, fizeram uns ataques. Sim, lembramos. Algumas coisas bárbaras que fizeram Sim. contra ela. E ela acabou indo a Brasília e ela virou uma figura Sim. reconhecida ou conhecida praticamente em todo o Estado e quase que em todo o Brasil. Deu entrevista até internacional. Exato. Bom, mas aí, nessa ocasião, quando ela retornou, a primeira chance que eu tive foi conversar com ela e pedir para ela, falei, prefeita, a senhora precisa acertar para mim uma reunião com o pessoal da Caixa, porque lá a gente precisa discutir algumas coisas aí que não estão bem contadas com relação à dívida. Então, eu gostaria de verificar isso, até para poder saber realmente, buscar realmente aquilo que estava acontecendo em relação à dívida. E ela sempre me falou o seguinte, não, o senhor pode ficar tranquilo que nós vamos. Nós vamos. Depois da quarta ou quinta vez que eu cobrei, eu parei. Porque ficava só no nós vamos, e não ia. Até que um belo dia, ela marcou essa reunião e me chamou e falou, olha, tivemos aquela primeira reunião em que eu fui, a segunda em que o Felão esteve, e na terceira vez ela me chamou, e dizendo, lembra aquela reunião com o presidente que o senhor queria? Eu lembro. Pois é, já está agendada, nós vamos lá. Certo. Eu não lembro a data, mas realmente nós fomos. Interessante, aí entra um negócio desagradável, porque entre as coisas que ela me falou, nós vamos lá para discutir essa situação, mas o senhor não pode falar isso para o Coronel Meira. Ah, é? Exato. Da viagem? Da viagem. E ela completou. Ele não pode ficar sabendo, porque se ele for, ele vai querer dar notícia, ele vai querer divulgar. E olha, não é para rir não, gente, isso aí é sério. E ela falou isso, e algumas coisas acontecem comigo, e por sorte eu estava acompanhado de um funcionário que ouviu, e ela ainda falou para o menino, falou, isso é sigiloso, viu, menino? Nossa. E encerrou por aí, não posso falar o nome do funcionário. Até para não Mas envolver, aqui, claro. a vereadora e vereador Meira, eu tenho que
pedir desculpas ao meu amigo de 40 anos, Coronel Meira, porque, de certa forma, eu o traí. Eu traí a sua confiança. E isso não pode ser aceito entre amigos. Mas ela me falou de uma forma assim tão incisiva que eu imagino outra coisa, que não só ela não queria o Meira nessa comitiva, porque eu tenho a desconfiança que ela ficou receosa de que o Coronel Meira, comparecendo, dissesse tudo aquilo que ele disse na primeira reunião e, consequentemente, a situação se agravasse. Coronel Meira, vereador, meu amigo de 40 anos, eu lhe peço desculpas. E tudo isso aconteceu, e do alto da sua envergadura moral, da sua benevolência, da sua bondade, da sua amizade, em momento algum você fez qualquer comentário a respeito comigo, me censurou ou coisa parecida. Mas eu estou aqui fazendo uma confissão de coração aberto, porque eu, depois que tudo isso aconteceu, eu me senti muito mal, mas muito mal, porque eu traí uma amizade de 40 anos. Eu lhe peço mais uma vez desculpas por isso. E agradeço a sua bondade, o seu entendimento sobre algumas situações que a gente, às vezes, não tem controle. Coronel, seria cômico se não fosse trágico, né? O nome disso é veto. Né? A postura nada republicana, até porque a primeira comitiva foi composta pelo vereador. Né? Então, assim, uma decisão política e administrativa que a prefeita tomou, só ela poderá nos dizer, ou poderia nos dizer, né? Já que ela não atende nenhum chamado para vir a essa casa, de qual a razão de temer o acompanhamento de um vereador a um processo que é público e que, inclusive, não é nem inteligente ou lógico ou racional da parte dela, porque quaisquer autorizações passam por essa casa. Então, não há como a figura de um vereador poder atrapalhar uma discussão que deveria ser republicana. Mas as narrativas do Felão e agora as narrativas feitas pelo senhor, que era o presidente, vai dando para a gente uma compreensão do porquê, né? Quer dizer, você vai limpando, né, do cenário pessoas que cumprem determinado papel para que o Daniel pudesse, né, exercer esse controle sobre como ele gostaria que caminhasse as discussões. Inclusive, naquela reunião, narrado aqui pelo Felão, vetando falas, né, vereador Borgo, do Felão, do tipo, para que isso aqui nós não vamos tocar. Não fale em judicializar, porque nós não queremos discutir. Não, isso aqui não vai levar para frente, porque para nós esse assunto é encerrado. E como ele é assessor da prefeita, como disse o Felão, eu estou aqui como, né, alguém que hoje, no momento, serve a Coab, mas ele representa 72,8%. Portanto, quem sou eu para me levantar da mesa e contrapor o Daniel? E eu até, se o senhor me permite, o Meira me permite, são 2 militares. O senhor foi comandante aqui em Bauru, Meira comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a gente sabe que a hierarquia dentre os militares é sagrada. Então, com as devidas vênias, pelo menos eu não entendo, tá? Como traição do senhor, coronel. O senhor era presidente da Coab, mas tinha a prefeita mandou, eu vejo como missão. Agora, hierarquicamente, ela está assim. Hierarquicamente, né? O senhor cumpriu como um belíssimo exemplar comandante que o senhor é. Agora, já em relação à prefeita e ao vereador, me perdoa, mas... Eu deveria ter dito ao coronel Meira, mesmo que isso frustrasse a prefeita. Não, mas isso aí já... Deixa eu fazer aqui só um vereador. Fica à vontade, vereador Meira. Coronel Canova, o senhor até me emocionou aqui com as suas palavras, pode ter certeza disso. Mas o senhor fique tranquilo, eu entendo, compreendo, e talvez se eu estivesse no seu lugar, em razão do cargo que ocupava, da função que exercia,
a lealdade do senhor ao cargo e a lealdade do senhor à sua superior, que é a prefeita, talvez eu faria o mesmo, né? E talvez um dia eu pudesse revelar, olha, aquela ocasião aconteceu isso, como o senhor está falando hoje aqui. Então, eu fico muito lisonjeado com a sua declaração, com a sua sinceridade, com a sua lealdade, porque o senhor foi leal também, honrou um compromisso de um militar, quer ser leal ao seu superior. E o senhor assim o fez em relação à prefeita municipal. Mas eu quero deixar claro para todos, eu estou tentando aqui, agora rememorei aqui um pouco dos fatos dessa primeira reunião. Talvez a minha presença não foi tão agradável aos interlocutores da Caixa, lembrando que o presidente da Caixa é aquele cidadão, não vou nem falar o que eu gostaria de falar, o adjetivo que eu gostaria de falar, aquele cidadão que depois foi acusado de assédio sexual e tudo mais, que foi afastado do cargo. E os funcionários que estavam ali presentes, tinham vários executivos da Caixa Econômica Federal, e eu lembro que eu sentava numa extremidade, o coronel Canova estava bem próximo à prefeita, aí tinha o secretário de Finanças, tinha os técnicos da Coab, e aí nós estávamos do lado direito a comitiva de Bauru e do lado esquerdo a comitiva da Caixa, presidido por uma alta funcionária executiva da Caixa Econômica. Tinha até um nome diferente. E aí abriu-se a reunião e a prefeita pediu para que eu contextualizasse a situação da Coab, né? E qual era a missão nossa naquele momento ali. E quando eu fiz uma contextualização daquilo que eu tinha conhecimento da Coab, sobre a dívida, sobre os contratos, a dívida com as construtoras, e também me reportei à Operação João de Barro, de maneira bastante incisiva, aquilo ali não agradou a ninguém. Eu tenho certeza que a minha presença ali, a minha fala naquele momento, ela, de uma certa forma, causou constrangimento, porque eu deixei um questionamento, o seguinte, se o presidente em exercício na Coab por muitos anos, que em tese está sendo aí hoje investigado, processado por desvios milionários, e esses desvios, com certeza, tinha a conivência, ou deveria ter conivência de alguém ligado à Caixa Econômica Federal, eu perguntei, quem é o responsável por esse órgão na Caixa Econômica Federal? Quem que deixou de tomar medidas, porque se não se pagava o tal do seguro, alguém tinha que falar, olha, ô Caixa, você está devendo, ô Coab, você está me devendo, e não tinha esse questionamento. Então, ficou claro que ali, naquele momento, aquilo ali foi um constrangimento para aquelas pessoas que ali estavam, porque as pessoas não tinham respostas a me dar. Então, eu acredito, salvo o melhor juízo, que nas reuniões posteriores que ocorreu a Brasília, de fato, a minha presença não era tão bem-vinda e tão agradável e tão pertinente, porque eu ia ser incisivo nisso aí. E eu quero deixar bem claro que quando o coronel Canova e a equipe dele assumiu a Coab, e eu comecei, o Borgo, inclusive, foi numa reunião, nós fomos numa reunião, a convite do coronel Canova, e que começaram a mostrar os números para nós, e eu não entendia aquela situação do antes de 91, depois de 91, depois eu consegui entender, né, que antes de 91 era o BNH, depois o BNH ele deixou de existir e a Caixa Econômica Federal assumiu todo o passivo do BNH, e a Caixa disse que não tinha tantas informações a respeito dos contratos anteriores a 91, mas que a Coab de Bauru tinha esses controles e tinha essas informações. Eu estava esperançoso que, de fato, as contas feitas pelo Felão pudessem, de uma certa forma, proporcionar uma redução nos valores apontados pela Caixa como dívida da Caixa com a Coab. Mas, depois que nós saímos daquela reunião, o coronel vai lembrar disso, ficou acertado que uma comitiva da Coab retornasse a Brasília e permanecesse por lá por mais uma semana. Ficaram, acho que uma semana ou 10 dias, eu não tenho certeza, mas ficaram para discutir com os técnicos da Caixa sobre essas questões pontuais dos contratos, sobre os valores, sobre esse encontro de contas. Só que, na época, depois de um tempo,
acredito que em razão da intervenção do presidente da Caixa, que o presidente da Caixa disse, olha, nós temos razão nos valores, é esses os valores, e acabou. Se não for isso aqui, não tem acordo. É mais ou menos por aí. Então, eu tenho que contextualizar isso aí, por quê? Eu tenho que voltar atrás também, lá no governo Gazeta, porque foi aprovado nessa casa aqui de leis a autorização legislativa para formalizar o acordo. Até então não tinha a Operação João de Barro. O João de Barro não tinha nem nascido ainda. E aí, estava exposto ali todos os contratos, com exceção de um, estava faltando um contrato, mas a vontade de fazer o acordo era tão violenta. Por quê? Porque, a partir do momento que se fizesse o acordo, todo aquele desvio que foi feito lá, inclusive do seguro, ele seria, de uma certa forma, encampado nesse acordo. Eu estava pensando aqui, me desculpe alongar, mas eu penso o seguinte, em que pese hoje eu estar convencido que os valores, a gente não tem hoje como contestar os valores, porque tem várias ações judiciais em que elas já está definido lá o valor, ou seja, transitou em julgado, já está em execução, para o município vai ser o caos. Mas eu entendo que hoje, vereador Borgo, o senhor que labora no direito, que se hoje entrar com uma ação popular, hoje, antes do acordo, não depois do acordo, antes do acordo, e pedindo autorização judicial para se depositar o valor correspondente hoje ao acordo, já se vai fazendo esse depósito, já que tem disposição para isso, mas a ação popular ela teria um objetivo interessante, de retomar os cálculos dos valores de cada contrato, aquilo que o Felão vinha fazendo. Então, eu estou sugerindo aqui, eu estou divagando aqui, não sei se eu estou divagando ou não, mas eu estou falando eu acho uma que proposta que pode, talvez, a gente resolver duas coisas. Discutir o valor, de fato, de todos os contratos, como o Felão apontou, mas, ao mesmo tempo, vereador Estela, pedir à Justiça que se faça o depósito. Qual é o depósito que eu tinha que fazer já? 1,5 milhão, 2 milhões, pela tabela SAC, ou pela tabela... Não interessa. Vamos escolher qual tabela é melhor para o município e vamos depositar o valor. O dinheiro depositado, vereador Borgo, está ali, está sob a custódia da Justiça. Lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí não há por que continuar as execuções. Mas, através, vereador, da ação popular, não teria essa possibilidade de fazer, esse que o senhor está dizendo, a consignação em pagamento, mais ou menos. O que é importante, eu imagino assim, a ação popular, para quem está nos acompanhando, não é um instrumento de vereador. Qualquer cidadão do povo, basta ser eleitor, pode entrar com essa... Já visto o viaduto, né? Com essa ação, claro. O Clemente lá atrás entrou com mais 2 advogados, depois de 17 anos, veio 90 milhões para o município. Mas então, para a população entender, não é obrigação do vereador, é um direito de qualquer cidadão. Qualquer um que está acompanhando a gente aqui pode entrar com ação popular. Eu fui lá, junto com o vereador Meira, nós tivemos uma reunião, né, comandante? Nos colocamos à disposição de entrar com essa ação, porém, eu entendo, como cidadão aqui, tá, para entrar com uma ação dessa, que o momento oportuno seria depois de um acordo. Por 2 fatos. Primeiro, eu já me manifestei aqui, eu estou convencido da tese que nós tivemos lá com o GOB, com toda a assessoria da Coab, que a Coab não deve esse valor, 350 milhões, e que não é isso, né? Pelo que nós vimos aqui, se entrar como receita, vai ter reflexo de imposto de renda, enfim, eu estou convencido que não é esse valor, eu não posso concordar com aquilo que eu não estou convencido. E, segundo, Meira, aí eu queria entrar nesse ponto. Entrando com uma ação popular agora, poderia interferir na pactuação de um acordo entre o município e a Coab. A Caixa Econômica poderia falar assim, olha, então já que tem uma ação, não vamos fazer acordo. E eu não vou interferir nesse ponto. Isso é responsabilidade da prefeita, do presidente da Coab, dos conselheiros da Coab, dos procuradores do município, da Caixa Econômica Federal. Isso não é responsabilidade do cidadão. Eu acho que o Coronel Canova pode nos trazer informações sobre isso, porque é uma dúvida que eu tenho, Coronel.
enquanto presidente, porque se lá em Brasília a posição técnica, levada pelo Felão, com a outra técnica que o acompanhou, causou esse incômodo no primeiro-ministro, quase procurador, que representava, né, o sócio majoritário, que era o executivo, em algum momento o governo quis, por exemplo, vamos parar de apresentar esses cálculos, eu não vou aceitar isso lá em Brasília, então, tipo, aqui, porque eu sei, por exemplo, se não me falha a memória, nas audiências da interpartidária, eu acho que ainda, na época, era o Meira que estava na interpartidária, que hoje é o Bira. Mas, salvo engano, a equipe trouxe dados, naquela época, sobre esses questionamentos. Esse fato, essa postura pública aqui na cidade, que poderia chamar a atenção da imprensa, de nós, vereadores, isso teve algum reflexo aqui no Executivo? O Executivo teve alguma posição em relação a isso? Teve sim. Quando esses dados foram apresentados aqui pelo diretor Gobi, ele trouxe aqui algumas planilhas mostrando diversos cálculos. Realmente, o presidente da comissão era o Coronel Meira. Na época era assim. E ele mostrou isso foi divulgado. Num determinado momento, eu fui à prefeitura e disse à prefeita: prefeita, a senhora lembra quando eu disse à senhora que os valores que nós devemos, que a Coab deve à Caixa, não são bem isso que eles estão cobrando? Falou: tudo bem, coronel, eu só vou pedir um favor para o senhor. Não divulgue mais planilhas, não divulgue mais esses dados, porque está me interessando muito a situação da prefeitura com a Caixa. E qualquer atuação nesse sentido... Mas que preocupação desse povo com os credores, né? Qualquer atuação nesse sentido pode inviabilizar os meus entendimentos com a Caixa para benefícios futuros para o município. Isso foi o que ela me falou. Mas, voltando a Brasília, nessa reunião, eu imaginei que a gente fosse lá conversar com o presidente, que é esse que o vereador Meira não quis citar o nome. Certo. Eu imaginei que fosse só ele. Lá, então, eu pediria a ele, olha, o senhor pode nomear e ver a sua corregedoria para apurar isso? Quem é que está envolvido? O que está acontecendo? Né? Mas, em princípio, era isso. Só que quando eu chego lá, quando a gente chega lá, quando entra na sala para a reunião, de repente a sala é tomada, vamos dizer, pelas mesmas pessoas que fizeram parte daquela primeira reunião, mudando uma ou outra pessoa. E a conversa foi se alongando. Num determinado momento, eu disse ao presidente da Caixa: olha, eu tenho uma equipe lá que está apurando valores, e os valores são totalmente diferentes disso que o senhor está apresentando. E ele vira para mim e pergunta: o senhor tem confiança no seu pessoal? Eu falei: eu tenho. Pois eu tenho confiança na minha comissão também. E eu sou o presidente, sou eu que mando. Que gentil, hein? Se o entendimento for esse, eu não assino esse acordo e acabou. Muito bem. A prefeita disse: não. Eu falei: eu também não assino. Isso. E a prefeita disse: não, mas eu sou acionista, eu assino. E ficou por aí. Lembranças que eu tenho assim de Brasília, que eu não conhecia a capital do país e tenho péssimas lembranças de lá. Esse acordo é prejudicial ao município de Bauru, conforme está sendo feito com a Caixa Econômica? Olha, eu não posso te afirmar se é ou não. Eu acho que isso poderia evoluir um pouco mais, vereador, se nós tivéssemos aqui o nosso diretor, aquele que foi nosso diretor financeiro, que aí ele teria condições de lhe dar números possíveis. Nós vamos trazer o Gobi. E aí, então, ele poderia esclarecer melhor essa situação. Coronel, por que o senhor acredito
que o município seria beneficiado. Até aconteceu um episódio aí, que eu até questionei a prefeita, desculpe, vereador, Claro. quando o Nelson Itaberá publicou uma notícia, um enfoque qualquer, dizendo que eu sairia da Coab por conta da resistência, da nossa resistência em assinar o acordo. E, na ocasião, eu fiz questão de dizer que não havia resistência alguma, e sim divergência entre valores, entre aquilo que a Caixa nos cobrava e aquilo que efetivamente a gente pudesse estar devendo. Eu nunca fui contra o acordo, nunca fui. Só que precisamos apurar isso, precisamos ver se o valor que está sendo cobrado é o correto. Então, essa resposta eu cheguei a dar e explicar à prefeita que nunca eu tive resistência, e sim divergência quanto a valores. Por que o senhor saiu da Coab, coronel? Olha, Posso melhorar a pergunta do vereador Borgo? Eu Pode. gostaria de saber como é que se deu a sua saída, coronel. Porque, inclusive, eu tenho uma memória boa. Às vezes ela falha como a de todo mundo, mas eu vou me lembrar de pelo menos uma entrevista em que eu achei contraditória a declaração dada pela chefe do Executivo com a sua saída e aquela movimentação que a gente sentia, mas não tinha clareza. Uma clareza que o senhor pode nos trazer agora. A prefeita usou uma frase que, salvo engano, foi o seguinte, que a sua presença na Coab foi importante porque o seu nome emprestava credibilidade à companhia. Então, era uma relação de uso, né? Você me empresta o nome, eu uso, depois eu peço para sair, retiro. Como é que se deu isso, né? Porque se dá credibilidade, mantém até o fim, não é? Essas contradições me chamam a atenção na máquina pública, né? Conta para nós. é um bocado difícil falar sobre esse assunto, mas ele realmente existiu. Num determinado momento, eu me senti assim, tão pressionado por uma situação que não fui eu que criei. Vários fatores contribuíram para que ela existisse. E, num determinado momento, eu resolvi que eu deveria pedir exoneração do meu cargo. Eu não tinha nascido, como não nasci na Coab, né? Eu estava lá exercendo uma atividade que fui chamado exatamente para dar credibilidade. Isso foi dito pela própria prefeita, ela não me pediu nada a respeito, ela não me pegou lá para dizer, olha, nós vamos encerrar a Coab, queria que o senhor fizesse isso, isso e aquilo. Não, em momento algum. E como eu estava dizendo, já disse anteriormente, quando nós assumimos, além de procurar resgatar a autoestima, essa coisa toda, entre as muitas coisas que eu vi, é que o dever do diretor-presidente estatutário é brigar por todas as formas, né, para que a companhia voltasse à atividade principal dela. Isso. E isso nós tentamos fazer diversas vezes. E o governo? Nós tivemos convites aí das prefeituras de Bernardino de Campos, de Agudos, de São Manuel, de uma cidade que fica adiante de São Manuel ali, Areópolis. Os prefeitos de lá queriam construir, inclusive pedido deles, nesse sentido. Então, havia um caminho para isso. Isso foi levado à prefeita na ocasião, porque ela é acionista majoritária. Claro. E ela deveria também fazer isso. Já que ela não falou que não, eu pretendo extinguir, pretendo encerrar a Coab, então vamos fazer assim o assado. Não, como ela não falou nada disso, eu levei essa situação a ela. E ela, numa reunião em que estavam presentes
o secretário de Planejamento à época, o Nilson Girardello, né? Isso. De Negócios Jurídicos. Não lembro mais quem é que estava na reunião, e a prefeita. Certo. Isso foi apresentado a ela disse que precisava discutir antes, precisava resolver antes os problemas da Indurb, e que depois ela voltaria a tratar do assunto da Coab. E acabou não tratando até então, né? Como se a companhia e a empresa não coexistissem, né? Cada uma com a sua dinâmica. Eu acho que eu tinha alguma coisa, mas não sei quem foi que perguntou. Eu perguntei a vinculação. O que eu quero saber é se, pelo que a gente está percebendo, o senhor lutou até o último instante para que fossem exauridas todas as alternativas em benefício da Coab, para ver a possibilidade de não pagar esse valor porque deve menos. Eu quero saber se a sua exoneração, se tem vinculação, por exemplo, o senhor tentou até o último momento, foi imposto essa condição de assinar esse acordo, tem algum vínculo com a saída do senhor? É exatamente o que eu estava dizendo. Chegou um determinado momento em que eu vi que a minha situação lá estava se tornando altamente prejudicial aos próprios funcionários. As pressões, as histórias que se faziam a respeito disso tudo, acabaram me levando a apresentar uma carta-renúncia à prefeita. No momento da sua saída ou anteriormente a isso? Não, isso foi... eu pedi a minha exoneração. Vou até ver a data aqui, porque isso eu fiz num documento. Essa carta, a renúncia, o senhor tem aí? Tenho sim. Ela é datada de 28 de setembro. Poderia ter acesso a ela? Eu acho que pode. 28 de setembro de 2022. Hein? Foi, 2022. Uma semana, acho que antes das eleições? 28 de setembro. Foi antes das eleições ali, né? Antes das eleições. Foi antes. O senhor entregou essa carta, então? Entreguei. Se o senhor me foi um documento, na época, pessoal. Se o senhor me der licença, eu vou pedir para o vereador Borgo me auxiliar aqui. Vereador Borgo, o senhor poderia fazer a leitura para a gente, para que passe a ser parte integrante, inclusive, desta oitiva? Bauru, 28 de setembro de 2022. Senhora Prefeita, a propósito de suas manifestações feitas em reunião na Coab no dia 22 de agosto de 2022, faço algumas considerações. 1. A Caixa não conversa mais com a Coab, o que fazia com regularidade na administração anterior, e deixou de fazê-lo assim que assumiu o cargo de diretor-presidente. 2. Falta de informações sobre a situação da Coab em relação às construtoras. Desculpe-me, ao menos 2 vezes tentei conversar com a senhora sobre esses tormentosos assuntos. Na primeira, ouvi uma resposta que aquele não era o momento adequado. Na segunda, a senhora afirmou que naquele momento o mais importante eram as tratativas com a Caixa. 3. Nunca interferi politicamente na Coab. Bem se tentou, senhora Prefeita, mas suas tentativas não prosperaram face minha posição contrária. Explico. A senhora tentou acomodar na Coab o senhor Jair Vela, então retirado da Indurb, para indicar ao cargo por ele ocupado o senhor Rafael Lima, hoje seu chefe de gabinete. Mais recentemente, pretendeu indicar como assessor jurídico na Coab o Dr. Marcelo Barros de Arruda Castro, atual procurador-geral do município. A razão, como foi dito pela senhora, era nomear como procurador-geral seu assessor jurídico, Dr. Daniel Freitas. Nesse caso, a senhora pediu-me segredo e, nessa condição, em correspondência pessoal, manuscrita e reservada, respondi-lhe da impossibilidade. Parênteses, tenho cópia da correspondência e de sua resposta no WhatsApp. Além de tais considerações, acrescento. Que bom que tem gente que não apaga, né, essa conversa de WhatsApp. No início da sua gestão, pedi-lhe várias vezes para conseguir uma audiência com a direção da Caixa Econômica Federal e a senhora afirmou, não uma vez, que providenciaria, o que não fez até a primeira audiência realizada em Brasília, da qual participou o vereador Coronel Meira.
Pretendíamos apresentar à corregedoria daquela instituição as razões pelas quais discordávamos dos cálculos da dívida por ela apresentados à Coab, que divergiam daqueles que estavam sendo apurados pela comissão de funcionários. Existem outras minudências sobre este e outros assuntos que, no entanto, pretendo comentar em outro momento, se for o caso. Para não alongar, valho-me de sua entrevista ao jornalista Nelson Gonçalves, em que a senhora afirmou existir resistência entre funcionários e membros do comando da Coab ao acordo para o pagamento da dívida com a Caixa. Torno a afirmar, prefeita, não existe resistência, mas tão somente divergências entre o que a Caixa nos cobra e o que foi apurado pelo corpo técnico da Coab, que poderá reduzir ainda mais os valores que serão objeto do possível acordo. Estes, senhora prefeita, são os motivos de foro íntimo pelos quais devo apresentar minha renúncia ao cargo de diretor-presidente da Coab. Assina Alexandre Canova Cardoso. Lido, senhora presidente. Obrigada, vereador Borgui. Então, esta 28 de setembro de 2022. Aí o senhor permaneceu por mais quase cerca de um mês, é isso? Eu acho que foi quase um mês, sim. E isso foi um pedido dela, para permanecer mais esse tempo. Ela não aceitou. Era período eleitoral. Certo. Ficou uma situação bem complicada por conta da eleição. Se eu pedisse, se a exoneração se desse naquele momento, acho que seria uma balbúrdia muito grande. E, aliás, hoje eu vejo que deveria ter insistido nessa situação e deveria ter pedido naquela ocasião. Só consignando que a mãe da prefeita era candidata a deputada nessas eleições. A mãe e o vice. E o vice, verdade. Coronel, eu vou ter que me ausentar. Eu tenho uma última pergunta, eu peço licença, senhora presidente. Eu escutei de alguns funcionários, porque acho que está muito claro que o doutor Daniel, conselheiro da Coab, né, representando os interesses do município, para mim, pelo menos, está muito claro que ele atuou em benefício da Caixa Econômica Federal e não do município de Bauru. Essa é uma observação minha. E eu escutei de alguns funcionários, na metade do ano passado, que o doutor Daniel buscava comprar um imóvel para ele vir a residir em Bauru. O senhor chegou a escutar? Alguém comentou esse assunto com o senhor? O senhor tem informação sobre isso? Não, ninguém comentou isso comigo, não, vereador Borgo. Isso aí o Daniel fez na minha sala, na presença de mais um ou dois funcionários que lá estavam. Ele entrou na sala e até foi uma surpresa para mim. De repente ele entra e falou, fica tranquilo que eu não vim aqui para fiscalizar nada. Eu vim aqui porque eu estou querendo comprar um apartamento de até R$500 mil aqui na região. E quero um que seja próximo aqui ao prédio da Coab, que assim eu fiscalizo melhor o trabalho de vocês. Ninguém me contou. Isso ele falou para mim, na minha sala, com mais 2 ou 3 funcionários. Eu lembro de 2, o terceiro aí eu não faço ideia de quem seja agora. Eu vou pedir à TV Câmara para colocar a primeira foto. TV Câmara. Perfeito, Camila. Porque nós levantamos, coronel, informação pública, né? Qualquer cidadão tem acesso aí num cartório de registro de imóveis e fazer o levantamento de imóveis que pertençam aos cidadãos. E aqui, vereador Estela, em 24 de outubro de 2022, o doutor Daniel Fernandes de Freitas adquire um imóvel junto a quem? A Caixa Econômica Federal, pelo valor de R$360 mil, dando um bem seu como garantia do pagamento do financiamento. Próxima foto, TV Câmara. Esse imóvel, aumenta para a gente, é um imóvel no condomínio Monte Castelo, em Bauru. Por que eu acho interessante essa informação? Porque, pode voltar para cá, TV Câmara. Presidente, é interessante uma pessoa que vem para Bauru, que não sabe quem indicou, num cargo de confiança, que pode ser exonerado a qualquer momento, e ter a certeza tamanha do seu sucesso no município,
que chega a comprar uma casa aqui e mudar para cá. E só lembrando, não estou fazendo ligação aqui, tá? Não seria leviano de fazer essa imputação, apesar de eu ter os meus convencimentos pessoais. Mas só lembrando que essa aquisição se deu na época que nós estávamos investigando ali a questão da compra dos imóveis da Secretaria da Educação. É só uma coincidência. Obrigado. Presidente, eu vou pedir para me retirar, eu tenho um compromisso claro, agora vereador, na imprensa. eu agradeço. Coronel, muito obrigado, parabéns pela coragem. Eu não esperaria nada de diferente do senhor. A coragem do senhor e o trabalho que o senhor desenvolveu na Coab nesse período está à altura da sua grandeza que o senhor representa para o município. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, vereador. Eu acho que não fiz mais do que o meu dever cívico. Alguma coisa que não estaria me sentindo bem se não o fizesse. Com certeza. Coronel, o senhor também teve, pelo menos é o que a gente ouviu, eu gostaria de saber isso do senhor, o senhor chegou a pedir, solicitar, organizar ou reivindicar a criação, não sei se de uma comissão, de um núcleo ou algo parecido, para que essas discussões, não só das dívidas, mas do andamento da própria companhia, como essa demanda, por exemplo, que existia de algumas cidades, em retomar o papel efetivo da companhia, já que não estava na mesa a proposta de extinção. Houve essa busca, junto ao governo, de se criar uma comissão para esse fim? Houve uma grande busca. Várias vezes eu pedi à prefeita que nomeasse lá uma comissão para que a gente pudesse conversar, Coab, Caixa, Coab, Prefeitura e Caixa, como ela bem entendesse, mas que seria necessário uma comissão. Isso não foi uma vez. E ela sempre me falou, não, nós vamos criar, e não criava. Até que um dia eu recebi lá um ofício da Prefeitura criando uma comissão da qual fazia parte integrantes da Secretaria de Finanças, integrantes da Secretaria, não me lembro, acho que Planejamento. Jurídico, talvez? Jurídico. E um funcionário da Coab e um suplente. 3 membros. Seriam 3 suplentes, 3 titulares. Eu não sei dizer assim de momento. Eu sei que essa comissão seria dessa forma. Só que eu entendo que isso é totalmente inviável. Ninguém na prefeitura vai conhecer a Coab se não conhecer todas as divisões. Sim. Não vai conhecer o trabalho, não vai conhecer coisa alguma da Coab. Então, criar uma comissão para chegar lá e um funcionário tentar explicar toda a atividade da Coab, como ela queria, ele jamais conseguiria fazer isso. Ou seja, quer fazer? Quer. Então, eu mandei um ofício a ela explicando quais eram os órgãos que faziam parte da administração da Coab e que seria interessante que a comissão que ela criasse, ou que ela criou, ouvisse cada um desses integrantes, desses chefes de divisão, para saber conhecer exatamente os problemas da divisão, o que a divisão faz, o que os chefes e seus auxiliares podem ajudar. E fiz isso e mandei um documento para lá. E, num determinado momento, ela disse que eu teria que fazer essa indicação. E eu disse a ela que não. Isso foi na recepção da prefeitura, ali na sala que antecede a sala de espera dela. Certo. Isso aconteceu ali. E ela, prefeita, falou, mas o senhor tem que apresentar. Foi, prefeita, eu já mandei meu ofício para a senhora recebeu? Recebi, mas o senhor tem que apresentar. E ela entrou no gabinete dela, saiu dali para entrar no gabinete e restou na sala o secretário de Negócios Jurídicos,
Sim. o doutor Gustavo. E eu falei, Gustavo, por favor, diga à prefeita que eu não vou indicar. O que eu quis indicar é isso que está aí. Se ela esperar que eu vá indicar alguém, eu não vou. Então, a minha situação estava insustentável lá. Esse documento o senhor tem também? Tenho, Tá aí também com o senhor? tenho. O documento que Da eu comissão? fiz, O tenho, senhor respondeu? tenho. Pega aqui para mim, Guilherme, para eu poder fazer a leitura, por favor. E aí, então, não saiu a comissão. Ela queria que o senhor indicasse, o senhor falou não. Não fiz. Não indiquei, porque eu entendia que se mandasse simplesmente um funcionário, como é que Não resolveria o problema. como é que o pessoal da prefeitura vai querer conhecer o que é, o que faz a Coab, sem ouvir todo mundo lá? Bom, o ofício da prefeita foi dia 12 de setembro, a Secretaria de Finanças, a CEPLAN, SNJ e Coab. Considerando a resolução tal do Conselho, do Fundo, considerando que atualmente a dívida se encontra no montante de 1.800 bilhões, todavia, após as reuniões e as reavaliações, o valor a ser acordado poderá chegar a 348 milhões em até 360 vezes, considerando a Lei Municipal 7317, de 2019, que autoriza o Poder Executivo a garantir a operação de renegociação entre a companhia e a Caixa, considerando a necessidade de avaliar a proposta da Caixa, resolvo instituir uma comissão especial com os servidores de carreira da Secretaria de Finanças, Secretaria de Negócios Jurídicos e da Coab, para discutir, através desses servidores, os próximos passos, tanto do acordo que está em andamento com a Caixa, como também apurar informações da situação da companhia, para que a prefeita tenha melhores condições para embasar sua decisão sobre o futuro da companhia. Solicito a indicação de um titular e um suplente para a comissão. E aí isso foi recebido. Aí tem um prazo. Um prazo para indicação. E aí a Coab, através do diretor-presidente Canova, responde no dia 21 do mesmo mês, setembro. Para conhecimento, informo a Vossa Excelência que a Coab é estruturada da forma como segue. 1. Divisão jurídica e contencioso. 2. Divisão de contabilidade. 3. Divisão de cobrança. 4. Divisão de transferência e comercialização. 5. Divisão de operações financeiras. 6. Divisão de depuração e planejamento financeiro. 7. Divisão do FCVS Seguro. 8. Tecnologia da informação. 9. Comissão permanente de licitação e julgamento. E 10. Controle interno. Com a finalidade de auxiliar a comissão especial em seus trabalhos, recomendo a Vossa Excelência que os servidores da Secretaria de Finanças e de Jurídicos se reúnam com os chefes das divisões acima elencados, para que conheçam integralmente todas as atividades da companhia e tenham melhores condições de avaliar a situação da Coab, para embasar sua tomada de decisão sobre o acordo e também sobre o futuro da empresa. Esclarecendo ainda que as informações desejadas pela comissão serão incompletas, caso não sejam consultados os chefes de divisão da companhia. Nesta oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. E aí o senhor deu ciência, então, ao gabinete da prefeita dessa decisão. E, após isso, teve mais alguma pressão, além desse encontro aí na antessala? Não, que o senhor... isso aí parou por aí, porque depois eu não vi. Agora, deixa eu voltar aqui num tema interessante. Essa busca por rever os valores da dívida, assim como essa busca pela tentativa de voltar a construir, foram, inclusive, situações elogiadas recentemente pelo Tribunal de Contas do Estado. O
Tribunal de Contas do Estado se manifestou exatamente nesse sentido, elogiando a atitude no buscar De dar efetividade rever. para a companhia. Exato. Eu tive curiosidade de dar uma olhada no apontamento, né, na aprovação das contas, inclusive do período anterior, né, do Arilton, que hoje responde aqui pelo jurídico da casa, e de apontamentos feitos. E chamou a atenção, realmente, que algumas vamos dizer assim, a sustentação de algumas posições adotadas na aprovação anterior se reporta a alguns passos dados pela gestão seguinte, que aí é quando o senhor entra na companhia. Exatamente. As contas do Arildo foram julgadas regulares, nada Sim. mais justo, porque realmente foi um período difícil, Sim. mas quem examinou essas contas ao final acabou fazendo menção de atos que foram praticados na minha gestão, que é a criação dessa comissão de apuração da dívida, assim como a busca na tentativa de voltar a construir. Quando eu falei dessa possível reunião com a prefeita lá aqui em Brasília, quando eu falei nessa situação, eu imagino até que ela deva ter pensado que eu estivesse correndo atrás da Caixa para tentar obter alguma linha de crédito para voltar a construir. Até imaginei isso posteriormente, né? Deixa eu voltar aqui ao Daniel. Todo ano, na ocasião da apresentação do balanço da companhia, há necessidade de se eleger um conselho fiscal. Ou você elege um novo conselho fiscal, ou você reconduz. E em 2022 havia necessidade, seria renovado o conselho. Alguns iam permanecer, mas como são 3 efetivos e 3 suplentes, a gente precisava conseguir esses nomes, que não é coisa simples, não. Bom, acertamos 3 membros efetivos e 2 suplentes, e faltava um terceiro suplente. E numa ocasião que eu estive na prefeitura para dizer isso à prefeita, e acabei conversando com isso aí, com esse assunto com o Daniel, eu disse a ele o seguinte: olha, o importante do Conselho Fiscal é você ter pelo menos os 3 membros, 2 suplentes. O terceiro suplente a gente pode conseguir depois. E ele, curiosamente, me falou o seguinte: não, coronel, nós precisamos arrumar o terceiro suplente, porque a gente não sabe o que pode acontecer, pode ser que saia algum deles. Quando ele disse isso, foi que eu entendi, que aí logo em seguida veio a história do Marcelo. Ah, tá. Que ele sairia para ir lá para o... Então, são coisas que eu passei, que eu vivi. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, se isso não incomodar em responder. Nós tivemos aqui também com outras pessoas que já passaram pelo governo, né, ser secretária de Educação, por exemplo, e uma das coisas que chamou atenção em algumas observações é do que aparentemente parece ser um convívio harmonioso, republicano, civilizado. A ex-secretária queixou-se de tratamentos mais truculentos, não só em relação à prefeita com ela, mas do Daniel com ela e com algumas pessoas que trabalhavam com ela, como o Clóvis, por exemplo, que citou aqui também alguns confrontos assim, que eles chamaram, inclusive, assim, de desrespeitosos em relação a uma forma truculenta, impositiva de se reportar. Nessa tua trajetória à frente da companhia, até o momento que você aguentou ali, você teve algum momento assim, aconteceu de alguma forma, algum momento desagradável em que esse confronto, essa postura pouco civilizada tenha acontecido, de um excesso de autoritarismo na tomada ou imposição de decisões?
Aconteceu, sim, não uma vez só que tem um detalhe. Alguma coisa de que o Daniel fizesse, eu não aceitava e interrompia Entendi. o assunto. O Felão, quando disse aqui que, numa reunião, aliás, era interessante, quando a gente chamava o Everton para conversar sobre o que nós havíamos, a comissão havia apurado, de repente aparecia lá o Daniel. Era curioso. Ele não tinha nada a ver com essa história, mas ele estava sempre lá. E, numa dessas ocasiões, ele começou a discutir com o Felão e outros. Foi quando o Felão disse aqui que eu bati na mesa várias ele vezes. contou, ele até fez aí um... Realmente, eu precisei bater na mesa várias vezes para que se interrompesse a discussão. Isso lá na companhia. Lá na companhia, lá na sala de reuniões da companhia. E o Daniel falou que nós precisamos resolver o acordo. Eu também acho, mas não como vocês estão querendo fazer assim, dessa forma. Exatamente. O Everton, representante, que era o secretário de Finanças, falou, não, tem que sair esse acordo, porque a prefeita está preocupada com o futuro político dela. Ah, isso foi dito aqui pelo Felão. Não, mas ele falou. De fato, teve isso. Ele falou, o Everton falou isso. Certo. Ele não pode negar, isso foi feito em frente a um punhado de testemunhas, 5 ou 6 testemunhas. Futuro político versus futuro da companhia. Então, Lamentável. muita coisa aconteceu lá que, se eu sei que vou passar por essas situações em que a palavra não tem o valor que deveria ter, eu não teria aceito, eu simplesmente teria. Mas como ela Me pediu, chamou a atenção, Coronel Canova, na reunião da interpartidária, inclusive, eu particularmente perguntei, o atual diretor financeiro lá, como é o nome dele? Da companhia? O atual, que foi colocado pelo GOB. Como é o nome dele? Você lembra aí, Guilherme? Verifica aí para mim. Eu indaguei ele porque ele veio acompanhando o atual presidente da companhia, o Everson Demarque, na apresentação. Elitiano. Eu indaguei a ele, porque eu não sabia, sabe, quem é que estava acompanhando, porque eu não conheço mesmo. E eu indaguei. E aí me chamou a atenção e eu perguntei, você não foi para a companhia pelo GOB? E o GOB, que era o diretor financeiro, porque assim que o senhor deixa a companhia, o GOB ainda permanece por um tempinho, né? Um pouquinho mais. E aí me chamou a atenção o fato de que o Elitiano, que foi pelo GOB, acabou ficando no lugar do GOB. Esse processo de saída do GOB, o senhor tem conhecimento? Como que se deu? E da permanência do Elitiano? eu não estive nessa reunião. Certo. Nessa assembleia que o GOB acabou saindo. Certo. Eu achei que ele tinha que permanecer, Sim. porque alguém tinha que continuar segurando o barco lá, né? E eu jamais imaginei que, num determinado momento, seria substituído. E, de repente, o GOB vai lá para participar da solenidade, e, de repente, ele vê que esse moço aí, como chama? Elitiano. Ele vê que esse Elitiano foi nomeado para o cargo dele. Eu soube, por ele depois, que ele simplesmente deixou a sala, porque já não tinha mais nada para fazer, já que ele estava sendo exonerado sem que soubesse a razão, sem que fosse avisado que seria substituído. Ele se sentiu inútil lá e saiu da reunião. Isso depois ele me falou. Sim.
Não sei se o vereador Meira tem mais alguma pergunta. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta e deixar o senhor também à vontade, se quiser fazer mais algum comentário. Eu perguntei isso, inclusive, na reunião da interpartidária, para o atual presidente, se dependesse do senhor. Hoje o senhor teria conforto em assinar esse acordo? Não é questão de ter conforto. Eu não assinaria, sem que esses cálculos não fossem revistos. Eu acho que essa talvez tenha sido a razão principal aí da minha... Bom, se bem que fui eu que pedi, porque eu não suportava mais aquela... Por tudo que o senhor situação narrou eu aqui, estava estava vivendo. difícil mesmo. Eu perguntei isso para o Everson e eu sei que causei um constrangimento em perguntar, porque ele é atual, né? Apesar de ser de carreira, ele está nesse cargo igualmente de confiança do executivo aí, né? Como presidindo a companhia, mas ficou bastante visível que tampouco ele parece estar numa situação de total tranquilidade na assinatura desse acordo. Claro que com todas as decisões aí do Judiciário do último período, esse assunto se embolou. A presença do senhor aqui hoje ajuda muito a gente a refletir sobre o que é que está acontecendo lá, como é que as coisas estavam acontecendo lá. Eu pretendia, inclusive, na mesma data de hoje, poder convidar também o ex-diretor financeiro, o Antônio Gobi, que já se dispôs a colaborar com esse processo de busca aí dessa compreensão pela comissão, mas a data não era oportuna para ele, por conta de compromissos assumidos com a família, mas a gente tem uma série de questões que são importantes, que podem ajudar a gente a nortear aqui as decisões na casa, inclusive, e que dizem respeito ao trabalho que ele fez junto à diretoria financeira da companhia, levado, naturalmente, pelo senhor, que montou uma equipe que parece atuou bastante, né? O Felão contou detalhes aqui para a gente de um trabalho que realmente não pode ser simplesmente perdido ou descartado. Perguntaria para o vereador Meira se quer acrescentar alguma coisa, alguma pergunta. Vereador Estela, eu acredito que a senhora, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, poderia elaborar uma minuta de um ofício assinado por todos os vereadores que a compõem, Sim. na comissão, e nós elaborarmos um questionamento ao presidente da Caixa Econômica Federal em razão desses apontamentos feitos pelo Coronel Canova. Afinal de contas, né, a manifestação do Felão, a manifestação do Coronel Canova e agora da atual diretoria, nos leva a crer que nós temos assim números divergentes há divergências em relação a esses valores. E agora, né, nós fomos surpreendidos esses dias por uma medida judicial que pede aí uma penhora de bens da própria companhia em razão de um outro problema, que é a questão das construtoras, né, que é um caso à parte a esse do que nós estamos falando aqui. Mas eu entendo, vereadora, que seria assim oportuno nós formalizarmos esse ofício, Claro. em nome da comissão, assinado aí por 5 vereadores, Sim. e encaminharmos todos os nossos questionamentos ao presidente da Caixa Econômica Federal, para que nós possamos receber, se for o caso, as respostas oficial da Caixa Econômica Federal. Porque, de repente, pode abrir um precedente e pode abrir uma oportunidade para que esses valores apontados pelo Felão possam ser rediscutidos. Então, eu entendo, nós temos também, até o Coronel Canova sabe, nós temos o Antônio Fortunato, que é o Toninho, que é uma pessoa que também já trabalhou na Coab, é conselheiro da Coab e conhece também muito assunto pertinente já foi contador da Coab. Então, tem outras pessoas também que poderiam, obviamente, colaborar para que, de fato, essas contas pudessem ser refeitas ou reanalisadas. Então, essa é a minha sugestão à senhora, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, diante desse cenário que nós temos aqui,
após as oitivas aqui, né, os convites formulados tanto ao Felão quanto ao Coronel Canova, que gentilmente se predispuseram a vir aqui e a explicar o que aconteceu durante a gestão das quais eles fizeram parte na companhia. É isso, De qualquer forma, Coronel Canova, eu agradeço mais uma vez pela deferência à minha pessoa e saiba que o meu respeito continua sempre o mesmo em relação à sua pessoa, visto que foi meu comandante, foi meu orientador, foi sempre um verdadeiro pai para nós todos. Muito obrigado, vereador Estela. Eu que agradeço, vereador Meira. Eu defiro e faço aí um acréscimo, porque haja visto que a gente tem até o papel da fiscalização, mas nada vai mudar o fato de que a prefeita representa, né, como acionista majoritária 72,8%, quase 73% da companhia. Eu acho que esse ofício pode ser bem elaborado e enviado não só para a Caixa, mas ao Executivo. Porque esses questionamentos já trazidos, e, salvo engano, o trabalho de vocês chegou a 90%, 95% em torno dos contratos, né? Foi o que o Felão trouxe aqui. Quer dizer, o trabalho minucioso levantado pela equipe da diretoria financeira chegou a quase 100% da totalidade dos contratos, né? Não chegou a isso, não. Não? Não, até porque o trabalho foi interrompido, né? Isso. O senhor lembra quanto? Não lembro. O Felão aqui falou em 84 contratos, que daria 96%. Quem sabe bem dessa situação aí é o Gobi. Gobi, sim. Nós vamos chamá-lo. O Felão trabalhou com esses números, mas ainda que seja 80, 90, é um número bastante alto, haja visto que se trata de contratos de muito tempo, né? Verdade. Então, a gente pegar esses dados, a gente pode, inclusive, pedir esses dados e a gente fazer uma série de questionamentos ao acionista majoritário, como Comissão de Fiscalização e Controle, e também a própria Caixa como credora, já que tanto o executivo como o acionista majoritário, como a Caixa, sabe que nenhum acordo será feito sem passar por essa casa. E, seguramente, o trabalho feito pela comissão vai servir de norte aqui para os demais vereadores, porque esse é um assunto polêmico, detalhado, técnico, que precisa que algumas pessoas façam mesmo, né, essa peneira e tenha esse debruçar para a compreensão. Se o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar, nós somos aqui todos ouvidos. No mais, quero agradecer demais, imensamente, a sua presença e a sua colaboração. O vereador Meira, acho que é Henriette, né? Henriette. Era a funcionária da Caixa que presidiu lá a reunião primeira. Não, vereador, eu acredito que tenha dito aqui, eu tenho esgotado, mas eu continuo à disposição, eu tenho documentos, tenho algumas coisas lá que eventualmente possam interessar, mas estão lá guardados comigo. Não, sim, para nós é muito importante. Se houver necessidade e eu tiver condição de fazê-lo, com toda certeza estarei aqui. Eu agradeceria muito. Em nome da verdade. Eu não tenho predileção política por nenhum partido, por nenhum candidato, a não ser o meu ilustre vereador, Coronel Meira, para quem eu sempre trabalhei, aí, embora não vote em Bauru, mas eu trabalhei para ele aqui como vereador e trabalhei para ele quando candidato a deputado. Agradeço a minha... Nós vamos convocar o Gobi, talvez nessa oportunidade, se houver, né, daqui até lá, alguns estudos que a gente faça e documentos que a gente possa vir a achar interessante que o senhor nos forneça, nós podemos, se o senhor, claro, tiver à disposição, já que é um convidado, voltar a estar aqui nesta casa ou nos fornecer cópias desses materiais. Sem dúvida alguma. Desde que eu tenha conhecimento e tenha o documento, sim, não tenha dúvida que eu estaria à disposição. Agradeço a forma respeitosa como fui tratado nesta casa. Não esperaria nada diferente e tive a oportunidade também de abrir aqui o meu coração aos senhores vereadores e a senhora que preside.
Obrigada, Coronel Canova. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço mais uma vez e declaro encerrada esta reunião pública às 16h10.